Noite, glória a Deus, todo mundo em paz, na bênção do Senhor. Tem lugar mais próximo aqui, ó. Quem quer ficar mais perto aqui? O fogo está mais forte aqui. Bem, a gente vai estar falando um pouquinho sobre a palavra de Deus. E eu, quando eu estava preparando uma palavra, lutando para fazer uma palavra mais ou menos que a gente viesse estar dentro daquilo que Deus gostaria que a gente estivesse falando, porque tem palavras poderosas que foi ministrada nesses dias, aquilo que Deus tem falado no nosso coração, e a gente precisava de montar uma palavra. Só que a gente tenta montar uma palavra. A palavra precisa de ter pelo menos começo, meio e fim. Mas a minha vai ter mais ou menos o começo. O fim eu não sei, aí é com Deus. Amém? E para quebrar o gelo, como a gente faz na célula, todas as células precisam de ter um quebra-gelo. Eu desafio a você saber qual a melhor hora de pescar. É 12h59, porque 1h o peixe vem. É só 1 minuto, o peixe já vem, tá vendo? É a melhor hora de pescar. É brincadeira, gente. Mas como eu estava fazendo, orando e buscando, lendo, e Deus ministrou muito no meu coração sobre os dízimos. Sobre dízimo. Eu, preparando a palavra, não vou falar sobre isso, vou falar a outra palavra, mas eu gostaria de falar um pouco sobre dízimo. Porque o inimigo, ele envolveu tanto a respeito de oferta e dízimo, que muitas pessoas não conseguem desprender o coração para ser um dizimista. E a gente vê que tem muitas pessoas, muitas dentro da igreja, outras fora da igreja, que não conseguem ser um dizimista por causa das coisas que acontecem em muitas igrejas, da forma que é pregado, da forma que é conduzido ali aqueles momentos. Mas ser um dizimista, você não tem noção do que é ser um dizimista, da prática de ser fiel a Deus. A gente vê falar, mas é muito mais além do que a gente possa imaginar. Deus liberará, traz a liberação quando a pessoa é dizimista. No reino espiritual, cadeias serão quebradas, portas serão abertas, quando a pessoa se dispõe no coração a ser um dizimista. Em Malaquias capítulo 3, no versículo 10, você pode colocar, eu vou ler aqui. Malaquias capítulo 3, versículo 10. O Senhor Todo-Poderoso ordena que traga todos os dízimos ao depósito do templo, para que haja bastante comida na minha casa.
É o Senhor. Ele ordena. Então a gente vê, né, muitas pessoas falam, o dízimo é do Velho Testamento. Então aquelas pessoas que viveu, teve que dar o dízimo e nós não. Teve que devolver os seus dízimos e nós, hoje aqui de boa, no nosso trabalho, na nossa casa, e nós não teremos que trazer o nosso dízimo. Mas o pastor, muitas das vezes, né, porque a mídia, as coisas falam, o pastor rouba. Se ele roubar, o problema é dele. E se você perceber que ele está fazendo coisas que fora daquilo que Deus mandou, você não precisa ficar na igreja. Mas se você não der o dízimo, aí a responsabilidade é tua. Se você não trazer a casa do tesouro como o Senhor está mandando, a responsabilidade é sua. Né? Quando você traz ao tesouro e coloca no altar do Senhor, coloca no templo do Senhor, aí passa a responsabilidade para o pastor conduzir para pregar a palavra do Senhor, para que mantenha a casa do Senhor aberta, para que a casa do Senhor tenha mantimento, para que haja comida na casa do Senhor, para que haja comida não somente física, mas que haja comida espiritual, para que haja o pão, a palavra do Senhor sendo pregada. Mas quando você não traz, isso passa a ser a responsabilidade para você. Mas quando você coloca, e o pastor faz as coisas fora daquilo que é mandado pelo Senhor, aí a responsabilidade é dele. Quem vai prestar conta é ele. Então a gente, né, precisa de deixar claro, você não é obrigado. E outra coisa, o dízimo não vai te levar para o céu, mas pode impedir de você entrar no céu. Sabe por quê? Porque muitas das vezes que a pessoa não dá porque ela é avarenta. Ela não consegue desprender dos 10%. Deus só precisa de 10% para que a casa dele, o reino dele seja expandido, seja pregado. Você com 90%. Muitas das vezes a gente não consegue manter a nossa casa com 90%. Mas Deus só pede 10%. Avarento. 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 9, disse assim, pode colocar? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Consegue? Não, né? Tá, deixa eu ver aqui. Versículo 9. Vocês sabem que os maus não terão parte do reino de Deus. Não se engane, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores, os assaltantes, não têm parte no reino de Deus. Eu conheço pessoas que ela não consegue, se falar do dízimo para ela, ela fica com raiva.
porque ela não consegue desprender. Quando ela tem muito, ganha bastante, né, o dízimo é um pouco mais. Aí ela não consegue desprender porque é muito. E quando ela ganha pouco, ela não consegue desprender porque as coisas, né, ela acha que é muito também, porque o ganho dela é baixo. E os avarentos, e também tem os amantes de si mesmo, né, que está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Os amantes de si mesmo. Então, essas pessoas, quando muitas das vezes ela não consegue ser um dizimista porque ela é avarenta. Ou ela é amante de si mesmo. Capítulo 3, versículo 2, né? Pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos. Né? Muitos, né, estão nessa lista. Ela não consegue ser uma pessoa dizimista porque ela ama a si mesma. Ela é avarenta. Ela é amante de si mesma. E a pessoa que é amante de si mesma, ela não importa quanto que ela vai gastar com ela. Para fazer algo para ela, ela faz o melhor. Mas quando fala de ser um dizimista, quando fala de ajudar alguma coisa para alguém, ela se prende, ela não gosta, ela acha que está fazendo muito. Então, as pessoas, muitas das vezes, ela se encaixa nessa situação, e quando ela vê falar sobre dízimo e oferta, é pior ainda. É que ela acha que vai ser para o pastor. Mas a palavra do Senhor fala que o Senhor, né, Malaquias capítulo 3, versículo 10, no versículo seguinte fala que ele abrirá a janela do céu e derramará bênção sem medida. Ele fala assim, prova-me nisso. Faz prova para você ver que eu, o Senhor, vou abrir a janela do céu e vou derramar bênçãos sem medida sobre a sua vida. Então, ser dizimista, você vai destravar no reino espiritual, portas serão abertas para a sua vida. Mas lógico que a gente não é um dizimista fiel ao Senhor, a gente não traz o dízimo ao Senhor por causa da porta aberta. Mas a promessa do Senhor, ela é válida na sua vida quando você, né, será um dizimista na casa do Senhor. Porque vai trazer bênção para a sua vida. A janela do céu vai ser aberta sobre a sua vida e as bênçãos sem medida vai ser derramada sobre a sua vida. Amém? Que nós possamos, né, de todo o nosso coração, né, ser um dizimista na casa do Senhor. Não tenha medo, porque você vai fazer a sua parte. Deus vai fazer a parte dele, que ele prometeu, de abrir a janela sobre a sua vida, de repreender o devorador. Né? Ele fala que ele repreenderá o devorador para que não consome o fruto do seu trabalho. Você pode ler. Então, o fruto do trabalho não será consumido. Né? A vida da pessoa, né, ela vai ter a bênção do Senhor. Mesmo no momento difícil da vida dela, Deus vai dar um escape. Né? A gente vê, já tem anos que a gente, né, colocamos no caminho do Senhor e se propôs no nosso coração de ser um dizimista. E a gente tem visto que Deus, no momento que a gente, né, vê, parece que não tem saída, mas Deus dá uma saída. Deus mostra um caminho. Deus abre uma porta, né, para que a gente possa passar. Amém? Que Deus abençoe grandemente, que nós possamos, né, viver tudo aquilo que Deus tem para nós nessa geração.
Amém? Que as portas, que a janela do céu possa ser aberta na sua vida. Talvez hoje você está passando uma necessidade, mas Deus é maior. O poder do Senhor é maior para abrir portas diante de ti. Aquilo que você propôs no seu coração, como você propôs no seu coração, a ser um dizimista na casa do Senhor, você vai ver que portas serão abertas. Porque a promessa do Senhor não voltará vazia para você. Ela vai se cumprir. E se ela não se cumprir na sua vida, vai se cumprir na vida do seu vizinho, do seu irmão do lado. Sabe por quê? Porque muitas das vezes a gente não crê. Muitas das vezes a gente deixa de ser um dizimista, deixa de ser uma pessoa que é fiel a Deus, e aí o nosso vizinho vai ser abençoado do nosso lado. E muitas das vezes ele vai te emprestar. Por isso que você precisa de abrir o seu coração. Não deixe o diabo se enganar. Não deixe as coisas te enganar com palavras vindas do inferno para atrapalhar o propósito de Deus na sua vida. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. E agora a gente vai dar continuidade na palavra, né, que a gente preparou. Não conseguiu, né? Mas o tema começa assim: que tua luz brilhe e permaneça. Né? Que tua luz brilhe e permaneça. Sabe por quê? Porque muitas pessoas já alcançou essa luz dentro dela. E ela não conseguiu fazer com que essa luz viesse permanecer na vida dela. Ela deixou a luz se apagar. Saindo fora do propósito do Senhor. Saindo da vontade de Deus. Muitas das vezes o inimigo enganou com alguma palavra e ela deixou entrar no coração, ou o pecado, e ela foi se enganando. E quando ela nem percebeu ainda que ela está afastada do Senhor, porque o inimigo cega, ela não consegue mais voltar, que o inimigo coloca vergonha, né? Ela acha que as pessoas vão ficar olhando para ela quando ela voltar, ela acha que o pastor vai ficar pegando o pé dela, acha que o líder vai ficar pegando o pé, né? Que as pessoas vão olhar com maus olhos para ela, porque ela pecou. E o inimigo vai lançando muitas coisas para que essa pessoa não volte, a chama dela, a luz dela não venha acender mais no coração dela. Mas que essa luz venha permanecer dentro de nós, porque Deus precisa que nós viemos iluminar, né, os lugares aonde nós viemos a passar. Mesmo os momentos difíceis, a luz do Senhor precisa de brilhar através de nós. E muitas das vezes você pode estar passando por um momento difícil na sua vida. Não deixe a luz de Deus apagar. Porque nós temos testemunho na Bíblia, pessoas que passaram dificuldade. Né, como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens não deixou que a luz apagasse dentro dele. Mas mesmo em momentos difíceis da vida deles, eles permaneceu, né, com a luz acesa. E vamos fazer tudo para que isso, né, permaneça, essa luz acesa. Mas da maneira e do acordo sobre a palavra de Deus. Muitas das vezes a gente quer fazer essa luz brilhar dentro de nós, mas com a nossa força ou com a nossa vida, achando que nós vamos conseguir, do jeito que muitas das vezes a gente aprendeu. Né? Mas a gente precisa que isso venha de acordo à palavra do Senhor. Como nós podemos viver no mundo,
né, que está na escuridão, nas trevas que está esse mundo, mas mesmo assim a gente precisa de brilhar. E está mais fácil a gente brilhar hoje do que alguns anos atrás, né? É porque vivemos, né, nós só temos o melhor de Deus. E quando acontece alguma coisa ruim, é Deus, né, com a gente, porque Deus permitiu, mas Ele está no controle de todas as coisas. Muitas das vezes acontece algo na nossa vida que a gente não quer, que a gente não está esperando. Mas, muitas das vezes, Deus permite para ver se a gente consegue, naquela situação, abrir nossos olhos. E que o nome dele seja glorificado. Sadraque e Mesaque e Abednego não queriam ser jogados na fornalha. Mas ele declarou, se eu for jogado na fornalha, eu prefiro ser jogado na fornalha do que não fazer com que Deus seja glorificado. Ou abandonar Deus e adorar outros deuses. Então a gente, né, precisamos, mesmo no momento difícil da nossa vida, nós precisamos de glorificar o Senhor. Porque muitas das vezes a gente quer resolver as coisas do nosso jeito também. A gente quer fazer as coisas da nossa forma. E muitas das vezes a gente deixa de obedecer à palavra de Deus para fazer aquilo que a gente acha que é certo, que a gente acha que vai ser melhor para a nossa vida e acaba, né, a gente fazendo aquilo que está fora do propósito de Deus. O tempo que nós vivemos, né, nós precisamos ser e viver para Ele. Né? Só assim vamos viver o sobrenatural de Deus. Mesmo nos momentos difíceis da nossa vida, nós precisamos de viver para Deus. Né? Sem importar, né, o que nós vamos passar, mesmo que a nossa vida esteja em risco, nós precisamos que essa luz não se apague dentro do nosso coração. Porque através dessa luz, nós vamos iluminar outras pessoas. O melhor de Deus na nossa vida, porque é por Ele e para Ele que, né, foi feita todas as coisas. E nós vivemos por Ele, para Ele que nós precisamos viver. Nós não vivemos mais para nós mesmos. Né, a gente faz as coisas para a gente faz as coisas que a gente agrada a nós, mas nós não vivemos para Ele. Por isso que nós não podemos fazer tudo o que o mundo oferece. Porque se nós fazemos tudo o que o mundo oferece, nós vamos fazer muitas coisas que agradam a nós, mas desagrada a Deus. Né? Quantas pessoas que deixam de fazer aquilo que Deus, né, que está sobre a palavra do Senhor e faz aquilo que ela acha que é melhor. E acaba fazendo a vontade dela. E ela vai se esfriando, ela dá um mau testemunho. E ela acaba, né, trazendo peso para outras pessoas, trazendo no coração das outras pessoas, né, o mau testemunho, um caráter ruim. Né? Em Romanos capítulo 11, versículo 36, pois todas as coisas foram criadas por Ele, e tudo existe por meio dEle, e para Ele a glória a Deus para sempre. Né? Todas as coisas foi criada. Né? Nós fomos criados, as coisas foram criadas por meio dEle, para glorificar a Ele, para exaltar a Ele. Né? E a gente, estamos num mundo que jaz do maligno, como está escrito. E nós, né, as trevas, né, em todos os lugares a gente vê pessoas praticando aquilo que não é, não está de acordo com a palavra do Senhor. Mas nós precisamos de estar
diferentes. Precisamos ser luz e sal nessa terra, e nos lugares e nos ambientes que vivemos e passamos. Precisamos de ser luz. O tema está aí da palavra, que a tua luz brilhe na sua vida, na vida das pessoas, e permaneça, para que nós possamos permanecer nessa luz. Em Mateus capítulo 5, versículo 14, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acender a candeia e se colocar debaixo do alqueire, mas no velador, e dar a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a sua luz, resplandeça a vossa luz no ambiente nos ambientes dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. A gente precisa que a nossa luz venha estar brilhando. Nesse mundo, nós precisamos mais de brilhar a luz do Senhor através de nós. E a palavra diz que não se pode esconder uma cidade. Então, cada um de nós tem uma luz de Deus brilhando nessa cidade inteira. Nesse mundo, aonde você for, se você for lá na Bahia, a luz do Senhor precisa brilhar através de você lá. Aí você vai lá para a Ilha Comprida, a luz do Senhor precisa brilhar lá. Aonde que você for. Agora, se você for em um lugar, não tem ninguém da igreja aqui, sabe, não vou fazer algo que não está de acordo com a palavra do Senhor. Então você não vai estar brilhando, porque alguém vai estar te vendo. Alguém vai estar olhando para você. Não importa onde que você estiver, ou quem estiver, qual for a pessoa que está do seu lado, você precisa de brilhar a luz que está na sua vida, para que aquela pessoa possa ver as suas obras. Eu estava pensando numa pessoa, que eu fiquei assim, várias vezes ouvindo a pessoa, e ela, muitas das vezes, fala da patroa, assim, sabe, de uma maneira até brava com a patroa, manda a patroa fazer umas coisas que eu falei assim, E aí ela fala de Deus para essa patroa. Mas eu fico pensando nisso, mas se muitas das vezes ela dá umas broncas na pessoa, na patroa dela, será que a luz de Deus está brilhando através dela ali na vida da patroa? E ela fala que ela fala de Deus, que ela não vai deixar de falar. Mas muitas das vezes a patroa precisa de alguma coisa e ela, no filho da patroa. Eu tenho observado a pessoa falando e eu fico pensando, tudo bem, você tem suas regras, você tem as suas coisas, mas a patroa não pode pisar em cima de você. Mas agora, se você começar a dar umas duras mesmo assim, tipo assim, se você quiser uma comida, você vai fazer? Ou quando você chegar em casa, você frita o seu ovo e come? É meio complicado, porque nós estamos vivendo a palavra de Deus, ou nós estamos, em alguns momentos, vivendo e outros não. Então, nós precisamos de viver
Se a gente não estiver contente com alguma coisa, a gente precisa de retirar ou fazer qualquer outra coisa. Mas, muitas das vezes, as pessoas não vão estar contentes diante de você porque você é luz. Agora, se as pessoas não estiverem contentes diante de você porque você não está fazendo por onde a palavra de Deus seja pregada, através do seu testemunho, através do seu caráter, aí há algo errado com você. Quantas vezes eu já vi falar para dando um bom testemunho do Senhor? É lógico que se é uma pessoa do mundo, né, que é maligna mesmo, que já assumiu, que já aceitou, que já abraçou com o bichão, eu nem vou falar o nome dele. Tem gente que está abraçado, né, está de mão dada. Né, ela vai ficar incomodada com a sua presença, com as suas obras. Mas quando você faz corretamente, de acordo com a palavra de Deus, mas se você estiver fazendo algo fora do padrão do Senhor, fora de ser uma pessoa crente, aí você está dando mau testemunho e vai fazer com que essas pessoas não estejam na luz. Porque a palavra fala assim, ó, não se pode, eu ia trazer até uma candeia. Quem conhece uma candeia? Um candeeiro? Tem gente que não conhece. Eu ia trazer, mas eu acabei esquecendo. Quando eu cheguei aqui, eu lembrei. Aí eu ia acender ele aqui para você ver como é que é um candeeiro. Né? Ele precisa de ter querosene dentro. Ele não pode ser colocado álcool, ele não pode ser colocado gasolina. Então, e ele exala, mas só que ia exalar um pouquinho da querosene, o cheiro da... Mas eu ia trazer, eu estava já pronto, preparado para trazer, eu acabei esquecendo. Mas um candeeiro, fala assim, ó, não se acende uma candeia e coloca debaixo. Né? A sua luz não pode estar escondida. Muita gente não consegue falar de Jesus lá onde que ela trabalha. Muita gente não consegue porque ela faz coisa errada e ela fica com vergonha de falar. Muitas das vezes ela não fala porque ela está tímida. Mas a luz que há em você é a luz de Deus, que acendeu. Jesus acendeu essa luz. Essa luz precisa de brilhar, não pode esconder ela. Aí Jesus fala assim, não se pode colocar uma cidade, né, que foi edificada, não pode se esconder ela. Então a gente precisa que... E aí fala assim, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz no ambiente dos homens, para que veja as suas boas obras e glorifique ao Pai que está no céu. Quantas vezes a gente já viu pessoas, né, que glorificam ao Pai por causa das nossas atitudes, por causa das nossas obras. Ele não está falando da igreja, está falando dos homens lá fora. Muitas das vezes ele vai falar, glória a Deus por essa vida. Glória a Deus que eu, né, do meu jeito, no pecado, mas alguém me ajudou. Né, ele vai glorificar a Deus por causa da sua obra. Né, que a luz do Senhor resplandeça diante dos homens. E muitas das vezes a gente acaba escondendo essa luz, não fala de Jesus para as pessoas, não fala do amor de Deus. Né, não mostra a posição diante dos homens que servem um Deus glorioso. Nós permanecemos e precisamos manter a fidelidade ao Senhor, porque o Senhor estará com aqueles que permanecem,
sobre a sua palavra, que espera no Senhor, que mesmo diante das situações dessa vida, precisamos, permanecer. Nós sabemos que todos nós temos nossas dificuldades. Temos a nossa, no dia a dia, os nossos compromissos, nossas vidas, nossas dores, muitas das vezes enfermidades atacam, mas nós precisamos manter fiel ao Senhor, porque Ele é fiel para com a nossa vida. O Senhor é fiel, Ele permanece fiel. E porque nós somos a luz que precisa de brilhar. Ninguém vai brilhar por você. Eu vejo de onde eu saí, para vir para esse lugar. Eu vim para Santa Amaro quando eu cheguei. Quando eu cheguei em Santa Amaro, eu não sabia nem pegar um ônibus, porque eu não sabia ler. Para você ter uma ideia. Quando eu cheguei em São Paulo, Deus teve misericórdia para mim conseguir arrumar um emprego, porque eu não sabia preencher a ficha. Mas hoje eu estou aqui. A partir do momento que eu comecei a buscar a palavra do Senhor, buscar o Senhor, comecei a ler a Bíblia, comecei a buscar a presença do Senhor na minha vida. Deus começou a fazer algo, Deus me abençoou com a família. E Deus tem continuado a me abençoar. A partir do momento que eu comecei colocar sobre a palavra do Senhor, eu não fiquei esperando. Está escrito, então vamos fazer. Precisa de batizar? Vamos se batizar. É para ser um dizimista? Vamos ser um dizimista. Precisa de ler a palavra? Vamos ler. Mesmo não sabendo ler. Mas Deus faz um milagre. Deus não é Deus que mente. Se Ele fala que vai abrir as janelas, se Ele fala que vai abrir as portas, se Ele fala que vai te abençoar, você precisa de crer para você ver. Jesus falou para Marta e Maria: se você crer, você verá a glória do Senhor. Então, se a gente crê, muitas das vezes a gente até sabe que está escrito, mas não crê. E acontece que muitas das vezes a pessoa chega nova na igreja e ela começa já a fazer coisas, ela começa a acreditar, ela começa a confiar, ela começa a participar, e Deus começa a abençoar a vida dela. E muitas das vezes a gente acaba ficando com ciúmes. Como foi o filho pródigo, saiu para o mundo, fez tudo errado, gastou todo o seu dinheiro, mas quando ele resolveu voltar para a casa do pai, o pai vestiu uma roupa nova. Por quê? Colocou o anel no dedo, falou assim: você não é mais você não é um escravo mais, você tem autoridade no reino. Porque você se humilhou. Você chegou até mim. Você me reconheceu. Você reconheceu os seus pecados. Você reconheceu que você errou. E muitas das vezes a pessoa chega na igreja e ela não reconhece que errou. Ela não pede perdão ao Pai. Ela não reconhece a necessidade, ela não fala: Senhor, eu quero ser pelo menos alguém que seja um dos seus trabalhadores. Não preciso nem ser um pastor, mas eu preciso ser alguém que faça
alguma coisa na tua casa. E aí Deus vê o coração e leva a pessoa, né, a algo no lugares mais altos. Então a gente que muitas das vezes, né, a gente precisa saber qual é o propósito de Deus para a nossa vida também. Se a gente não saber qual é o propósito do Senhor para a nossa vida, a gente vai ficar andando, rodeando, igual o povo que saiu do Egito, ficou perdido por 40 anos, acabou morrendo no deserto. E os anos se passam muito rápido. A gente, né, eu lembro que a gente estava preparando naquele terreno para começar o Nico. Né? E hoje, né, nesse último Nico agora que está acontecendo, já é 10 anos. As coisas estão passando muito rápido. Então a gente não pode mais ficar parado, duvidando, com medo. Porque está muito mais fácil hoje brilhar a luz do Senhor na nossa vida, através de nós. Em Isaías capítulo 60, Isaías capítulo 60, versículo 1. Levante-se, Jerusalém, que o seu rosto brilhe de alegria, pois já chegou a sua luz. A glória do Senhor está brilhando sobre você. A terra está coberta de escuridão, os povos vivem nas trevas. Mas a luz do Senhor está brilhando sobre você. Sobre você aparece a glória de Deus. Então, as multidões estão na escuridão, nas trevas. Então, Deus chama-nos. Ó Jerusalém, ó filho. As multidões estão andando nas trevas. Mas a luz que está em você precisa de brilhar. Porque através de você, né, aquelas que estão na escuridão, elas vão abrir os olhos. O Senhor te escolheu para que através da sua vida, a luz dele venha ser vista pelos homens, pelas pessoas. Em Atos capítulo 13, versículo 46, 47. O apóstolo Paulo, né? Porém, Paulo e Barnabé falaram com mais coragem. Ainda eles disseram, era necessário que a palavra de Deus fosse anunciada primeiro a vocês, que são judeus. Mas, como vocês não quiseram aceitá-lo e acharam que não merece receber a vida eterna, então agora nós vamos anunciar a palavra aos não-judeus, pois esta é a ordem que o Senhor Deus deu a nós, o seu povo. Eu coloquei você como luz para outros povos, a fim de que você leve a salvação ao mundo inteiro. Então, muitas das vezes a gente vê o que está acontecendo em Jerusalém,
que a gente precisa de orar, mas eles rejeitaram o Senhor. E são um povo que foi escolhido, Deus preparou todas as coisas para que ali fosse ministrado. Mas a gente foi alcançado porque eles rejeitou. Eles rejeitaram Jesus, mataram Jesus. E a gente não sabe nem o que vai acontecer. Né? Porque a gente tem versículo que fala que haverá, né, coisas, né, ali no meio daquela cidade, daquele povo, né, como já milhões de judeus já foram mortos, perseguidos, né? Mas enquanto eles não reconhecer o Senhor como o Senhor da vida deles, o Senhor não vai entrar com providência. O Senhor tem protegido aquela nação. O Senhor tem guardado aquela nação. Porque todas as vezes que tenta destruí-lo, tenta matar, tenta acabar com eles, o Senhor tem guardado. Mas ainda falta algo ainda, que eles aceitem o Senhor Jesus Cristo como Senhor deles. Porque muitos, né, sobre esse versículo fala que eles rejeitaram. Eles acharam que Jesus não era o Senhor, que viria outro. Mas a gente espera, né, que o Senhor venha, né, através de toda a situação que tem acontecido no mundo, que eles não venham, né, colocar um homem para ser o Messias de Israel, mas sim que eles reconheçam que Jesus já veio, morreu e ressuscitou, está à direita do Pai. Né, Deus é maravilhoso e quer que todos saibam, né, da salvação, e que ninguém se perca. E Deus nos dá a chance. Muitas das vezes a gente erra. E Deus dá mais uma chance. Deus tem misericórdia. E não nos deixa ser consumido. Né? Deus não quer que, né, as pessoas morrem e passem a eternidade longe dele. Né? Infelizmente, né, tem pessoas que não querem saber de Deus. Tem pessoas que não querem, só vai acordar quando estiver diante. Quando ele morrer, que acordar diante daquele que é o nosso adversário. Muitas pessoas só vai acordar, infelizmente, diante do bichão que vai estar com o tridente. Aí ele vai ver a besteira que ele fez de não correr aos pés do Senhor. Que a gente possa ser luz para ajudar, né, trazer, iluminar outras pessoas para que elas não venham acordar no lugar que não vai ter mais saída. Nós temos isso dentro do nosso coração. Em Marcos capítulo 13, versículo 14. Quando, pois, vocês vierem abominável da desolação, situado onde não deve estar,
quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. 15. Quem estiver no terraço, não desça, nem entre para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiver grávida e das que amamentam, amamentarem naquele dia. Ore para que isso não aconteça no inverno. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, criado por Deus até agora, e nunca mais haverá. Então a gente não tem ideia. Aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo. Essa palavra não vai voltar vazia. Então, naquele dia vai ser de grande tribulação. Ai das que estiver grávida. Eu fiquei pensando no que está acontecendo lá em Jerusalém nesses dias. Se as nações se voltaram contra eles, o que eles vão poder fazer? Se tiver pessoas, elas não vão ter tempo de correr, não vai ter tempo de nem descer da sua casa e pegar alguma coisa. Então nós precisamos que a luz que brilha em nossas vidas, nós precisamos de colocar-nas à disposição do Senhor, para que nós possamos ser luz aqui nessa região de Palheiros. Nós sabemos que tem pessoas que é casca de abacaxi, mas nós precisamos continuar amando. Precisamos continuar brilhando através, a nossa luz, através de nossa vida, que ela seja iluminada pelo Senhor. Em Efésios capítulo 5, versículo 8. Porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Viva como os filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda a bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Nós precisamos de descobrir o que é agradável ao Senhor para que a gente possa praticar. Nós precisamos, por isso que nós precisamos de estar lendo, de estar buscando. Precisamos de saber aquilo que é agradável ao Senhor. No versículo 11 está falando: e não seja cúmplice nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, trate de removê-la, reprová-los, trata de reprová-los, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Então a gente precisa de reprovar isso, não permitir que o nosso corpo físico venha praticar essas obras. Porque é uma luz gloriosa através da nossa vida. E as pessoas estão olhando. Então a luz não tem como, as trevas não vê a luz. Por isso que muitas das vezes você é perseguido.
Porque aonde que você passa, as pessoas vão ver a sua luz. E se você ou eu estivermos praticando como eles e querendo ganhar eles para Deus, não vamos conseguir. Porque eles vão olhar e vai ver e falar assim, eles são igual a mim, então para que eu vou querer esse Deus? Então nós precisamos de reprovar isso. Precisamos de saber aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que agrada o Senhor. E esmurrar, como o apóstolo Paulo fala, o nosso corpo, para que a palavra do Senhor, né, seja vista através de nós. Seja alcançado as pessoas. Amém? Que nós possamos, né, nos colocar diante de Deus com todo o nosso coração. Abrir o nosso coração ao Senhor. E buscar a presença dEle. Porque nós somos luz nessa geração. E nós precisamos iluminar a geração que vai vir. Nós não podemos, ver essa geração que está sendo formada, elas não ouvir dos feitos que o Senhor está fazendo. Ela não ouvir os testemunhos do Senhor aqui dentro dessa casa. Os testemunhos do Senhor através da nossa vida vai impactar a geração que está vindo. Se isso não acontecer, essa geração que está vindo não vai ver o poder do Senhor através da nossa vida. Então nós precisamos, em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo envolva a nossa vida e acenda essa luz que está dentro de você, para que você possa iluminar aonde você passar. Na escuridão que você entrar, você possa ser luz naquele lugar. Amém? Vamos orar, vamos ficar de pé. Aleluia, Senhor. Oh, Jesus, Tu és maravilhoso, Senhor. Ah, Pai, o Senhor colocou uma chama dentro de nós, uma luz do Senhor brilha através de nossas vidas. E nós queremos, Pai, que essa luz ilumina, Pai, aonde nós estivermos, seja lá no nosso trabalho, seja lá, meu Pai, no nosso passeio, na nossa vida, no dia a dia, dentro da nossa casa. Nós queremos que a Tua luz venha brilhar através de nós, Pai. Ó Espírito Santo, que a Tua presença possa encher a cada vida aqui nesse lugar, Espírito Santo. Espírito Santo, o Senhor é dono da nossa vida, o Senhor tem o poder, Pai, para acender essa chama dentro do nosso coração. Pai, se tem alguém aqui que a chama estava bem pouquinho, Pai, que estava apagando dentro dela essa luz, que ela possa, Senhor, acender essa chama agora, Espírito Santo. Perdoa, Pai, se ela cometeu algo ruim, perdoa nossas vidas, Pai, se nós cometemos algo que não te agradou, algo que te entristeceu, algo, Pai, que possa nos impedir de nós, Senhor, brilhar a Tua luz aonde nós passamos, Senhor. E nós queremos, ó Espírito Santo de Deus, que a Tua presença possa vir de uma maneira poderosa nesse lugar. E se alguma barreira, Pai, de Satanás, Pai, que tem
que estiver tentando roubar essa pessoa do caminho do Senhor, tentando apagar essa chama que está dentro dela, Pai, essa luz que ilumina dentro do coração dela, Pai, em nome de Jesus, que esse espírito ruim, Senhor, seja repreendido pelo poder, autoridade que nós temos em Cristo Jesus, pelo nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nós tornamos sem efeito agora tudo aquilo que o inimigo lançou sobre as nossas vidas, tudo aquilo que o inimigo tem lançado para nos paralisar, para nos tirar do foco, para nos envergonhar, para atrapalhar aquilo que nós estamos andando no caminho do Senhor, para embaraçar o nosso caminho, para atrapalhar o projeto do Senhor para a nossa vida. Que isso seja agora quebrado pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, nós chamamos agora, Pai, vem com a Tua presença sobre as nossas vidas. Vem com o Teu Espírito sobre cada coração, Pai, e acende a chama do Teu poder sobre cada um, que essa luz que brilha através de cada pessoa que aceitou Jesus Cristo como o Senhor da vida dela, porque Jesus é a luz que ilumina todas as coisas, e Ele repartiu com nós essa porção dessa luz para brilhar através de nossas vidas, que essa luz de Jesus que está dentro de nós venha brilhar aonde nós passamos, que ali é a luz que resplandeça a escuridão, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo de Deus venha pairar sobre esse lugar, sobre cada coração. Em nome do Senhor Jesus, ó Espírito Santo, vem sobre nós. Só o Senhor pode acender essa chama de volta. Só o Senhor pode acender essa luz dentro do nosso coração, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus, nós queremos a Tua presença nesse lugar. Vem, Espírito Santo, nós desejamos a Tua presença, nós desejamos o Teu amor, a Tua graça, o Teu poder, nós desejamos que a luz do Senhor venha iluminar o nosso coração. Não permita que essa pessoa venha sair desse lugar, meu Pai, com a luz apagada, mas acende essa chama, ó Espírito do vivo Deus. Oh, Nabassuria canta labachororocotolorobochorianda labanaia. Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem. Nós chamamos, ó Espírito Santo, só o Senhor pode acender essa chama de volta, essa pessoa, Pai, que um dia estava, meu Pai, iluminando dentro de onde ela passava, no trabalho dela. Senhor, ela tinha prazer de falar do Senhor, aonde ela passava com seus amigos, com as suas amigas, Pai, ela falava do Senhor, ela falava da Tua palavra, ela falava do Teu poder, ela agia, ela tinha, meu Pai, uma posição correta na Tua palavra, e o inimigo lançou tantas coisas, Pai, que hoje ela se encontra fria, mas em nome de Jesus, que essa luz possa brilhar de novo, que essa luz possa brilhar novamente através dessa vida, em nome do Senhor Jesus. Canta lá, baixere, canta lá, bassuri, anda lá, badaia. Espírito Santo, venha brilhar, Senhor. Nós desejamos a Tua presença. Nós não saímos dos Teus pés, Senhor, enquanto a luz do Senhor não trazer de volta essa chama, para que nós viemos, meu Pai, ao sair dessa igreja, ao sair, meu Pai, para nossas casas, para os nossos trabalhos, Senhor, nós venha brilhar. Oh, Espírito Santo, venha renovar as forças de cada um, Pai. Renova as forças dessa mulher, Pai, que tem lutado. Renova as forças desse homem que tem lutado, Senhor. Oh, Espírito Santo, muitas das vezes ele não vê, Senhor, uma saída, mas em nome de Jesus Cristo, continue acreditando sobre a palavra do Senhor. Continue. Porque você vai ver a glória do Senhor. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Você que está passando, está sentindo que você está se esfriando, que você estava se esfriando, que você estava
fraco, se você quer renovar a sua força, você pode vir aqui na frente, que a gente vai estar orando, que a gente vai estar buscando a presença do Senhor para a sua vida de uma maneira poderosa, e você não vai sair daqui dessa forma. Você que estava sentindo fraco, esmorecido, você que estava sentindo que a luz que estava dentro de você estava apagando, oh Espírito Santo, nós desejamos a Tua presença e nós queremos a Tua presença, Pai. Sem o Senhor nós não vamos conseguir, Pai, porque só o Senhor é que renova a luz dentro de nós, Pai, no momento que a gente está nas trevas, no momento, Pai, que a gente é jogado na cova do leão. Espírito Santo, só o Senhor para renovar as nossas forças no momento que nós se encontramos fracos. Só o Senhor, Espírito Santo, para trazer a palavra da vida quando nós estamos sentindo que nós estamos longe do Senhor, que o Senhor não está ouvindo a nossa oração. Mas o Senhor está perto daqueles que estão afligidos, aqueles que estão aflitos. Meu irmão, o Senhor está perto daqueles que clamam, daqueles que choram, daqueles que estão desesperados, o Senhor está perto. Vem, Espírito Santo, nós queremos mais de Ti, Senhor. Não nos deixe, Espírito Santo, se esfriar na Tua presença. Não nos deixe nos afastar da Tua presença, Senhor. Não nos deixe o mundo, Senhor, as trevas envolver as nossas vidas e a gente venha apagar essa chama que o Senhor colocou dentro de nós. Ó Espírito Santo de Deus, vem com a Tua presença, Pai, sobre vidas. Põe a Sua mão sobre o seu coração, porque o Espírito Santo está aqui. Jesus está aqui renovando a sua vida. Jesus está aqui te fortalecendo. Jesus está aqui moldando a sua vida para aquilo que Ele tem para realizar através de você. Para as vidas que através da sua vida vai ser tocada. Para as vidas que estão nas trevas, que através da sua vida vai ser iluminada e vai sair dessas trevas. Para as vidas que estão sendo destruídas, estão sendo consumidas pelo pecado, que ela venha ser arrastada para a luz. Espírito Santo, vem com Teu amor, vem com a Tua presença, Pai. Vem com a Tua graça envolver a cada vida, Pai. Espírito Santo, o Senhor escolheu essa mulher, esse homem. O Senhor escolheu ela, Pai, porque o Senhor ama, porque o Senhor tem um plano, um propósito. O Senhor escolheu, porque o propósito do Senhor para se cumprir na família, para se cumprir na onde ela passar, as pessoas que ela tocar. Oh Espírito Santo, mostra, revela o Teu propósito para ela. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, ó Espírito Santo, que ela possa ser, meu Pai, pessoa que venha fazer diferença, que venha andar na luz, que venha manter, Senhor, essa luz acesa dentro dela, que as coisas que estão acontecendo à volta dela, Senhor, não venha consumir o amor que está dentro do coração dela, que pertence ao Senhor. Essa chama não venha, meu Pai, se apagar por causa dos problemas, das dificuldades, mas que ela possa viver a experiência com o Senhor nessa noite,
que ela possa ter a intimidade, que ela possa ouvir o Senhor, que ela possa ser tocada, que ela possa ser acordada para ouvir o Senhor, que o Senhor possa falar com ela possa entender, Senhor, e saber que é o Senhor que está falando. Ah, Senhor, quando o Senhor, meu Pai, falou pela primeira vez com Samuel, por 3 vezes o Senhor chamou Samuel. E ele não entendeu, Pai. Ele não entendeu que era o Senhor que queria falar com ele. Ele correu até Eli, pensando que era o Eli que tinha chamado ele. E o Senhor tornou a falar, chamar pelo nome. O Senhor te chama pelo nome. O Senhor conhece você. Ele viu quando você ainda estava sendo formado no ventre da sua mãe. Foi o Senhor que escolheu esse nome. Não foi o seu pai, a sua mãe que escolheu esse nome, mas foi Deus, o Senhor Todo-Poderoso, que escolheu você e chamou você pelo nome. Não pense em você que você está, a sua face, o seu corpo é feio, sua face, você queria ter uma face mais bonita de outras pessoas. Não, foi o Senhor que permitiu que você estivesse aqui nesse dia, que você tivesse essa aparência, porque ninguém parece com você, ninguém tem um DNA que você tem, ninguém tem a voz que você tem. Você pode não saber cantar, mas quando você abre a sua boca, o Senhor reconhece. Quando você chama por Ele, Ele reconhece. Ele reconhece a sua voz. Ele sabe a quantidade de amor por Ele que você tem. Ele tem olhado a sua aflição, Ele tem visto o seu clamor. O Senhor já determinou o anjo para vir, para atender a sua oração. O Senhor já enviou anjos para atender o seu clamor. Porque ainda antes das palavras saírem da sua boca, o Senhor já sabe o que você vai falar. Comece a falar na língua dos anjos, porque o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está envolvendo você. Talvez você está pensando, mas eu não sou batizado com o Espírito Santo, mas o Espírito Santo quer te envolver de uma maneira poderosa que você, sem mais perceber, você já está falando na língua dos anjos. Ele canta labachuri anda labaço e ele canta labanaia. Em nome de Jesus, o Espírito do Senhor te envolva de uma maneira poderosa, que você vai viver experiência com Deus de uma forma onde você passar, você vai ver Deus agindo através da sua vida. Não tenha medo de colocar as mãos sobre o enfermo, não tenha medo de colocar as suas mãos e abençoar, porque o Senhor estará contigo. Todos os dias a luz do Senhor vai brilhar através de você, aonde você passar.
Em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Amém? Ainda dá tempo de cantar um louvor. Vocês gostariam ou a gente encerra? Tem 6 minutos ainda. Tem 5 minutos. Mas aí tem que... Vamos adorar o Senhor, né, com aquilo que Deus colocou no coração dele. Eu tenho certeza que Deus é poderoso, né, para fazer muito mais do que a gente podemos imaginar. Amém? Que Deus abençoe, que vocês possam ter uma semana cheia da glória e da presença do Senhor.